Olá, galera, vamos aí para mais uma aula de regência para a gente tratar da ascensão do governo do regente Uno, Padre Feijó. Então você tem o Padre Feijó, que é representante da ala progressista, uma galera que vai apoiar o ato adicional de 1834. Então você tem essa dualidade partidária, né, no período regencial. Após o ato adicional, você vai ter de um lado uma galera que apoia, do outro uma galera que é contra, de um lado progressistas, do outro regressistas. Então você divide bem essa realidade política, esse posicionamento, e é um posicionamento que vai se estender até o segundo reinado. O segundo reinado eu voltei o Partido Conservador, o Partido Liberal, Partido Conservador chamando, também sendo chamado de Saquarema, Partido Liberal sendo chamado também de Luzia, na organização partidária do segundo reinado. Cabe aí colocar aquele gráfico de novo, da organização partidária, para você visualizar que esses partidos eles vão se esticar ao longo do período imperial dessa forma. A eleição do Padre Feijó é uma eleição apertada. Você, de novo, vai lembrar que tem somente eleitores de província, então você tem um eleitorado reduzido. Cerca de 6 mil eleitores votaram. O Padre Feijó ele enfrenta o Antônio Holanda de Cavalcante, que é um representante dos regressistas, que é um representante que vai contra esse posicionamento do ato adicional. E o Feijó ganha, com 2.800 votos aproximadamente, enquanto que o Antônio Holanda fica com 2.200 votos ali aproximadamente. Então você tem um eleitorado restrito, 0,1% da população. A população naquela época era de 5 milhões e meio de pessoas. E você vai ter um Padre Feijó que, quando assume o poder, ele vai ser visto como uma liderança fraca, como uma liderança pequena. Você vai viver momentos problemáticos na regência una do Padre Feijó. Você vai ter um ano de 35, o ano que ele assume, muito conturbado. Ele vai assumir já no final do ano, né, em outubro de 1835. Ele é um cara progressista e ele vai ver um monte de revolta regencial pipocar nesse ano de 35. Você tem a cabanagem no norte, você tem a revolta dos malês na Bahia, que a gente poderia brincar na região setentrional do Brasil, no meio do Brasil, e você tem a Farroupilha no sul. Então você tem movimentos rebeldes em várias partes do país. O Brasil ele está vivendo um momento de instabilidade séria, e isso é uma ameaça para a integridade territorial. Por isso eu vou ter o Antônio Holanda Cavalcante de Albuquerque, que é o cara que foi derrotado, sendo um cabeça dos regressistas, falando que é preciso combater essa liberdade mais. Você vai ter políticos regressistas que vão começar a se posicionar contra o Padre Feijó, criticando severamente o Padre Feijó por conta dessa liberdade excessiva. E a gente pode dizer que esse momento é o último surto do avanço liberal, o último momento do avanço liberal na realidade da regência, né? Depois você já adentra aquilo que é o regresso conservador, que é marcado por uma centralização, por um retorno centralizador, pois afinal se temia a fragmentação. Então você dá start para um pensamento de centralizar, de retirar liberdades, porque afinal foi percebido que essas liberdades levaram o Brasil para uma ameaça fragmentadora, uma ameaça separatista. E aí, o Padre Feijó, ele vai ser um cara, vai ser criticado pelos regressistas, né? Você tem uma postura do padre que ele, em certos momentos, alternava por um autoritarismo, por dizer que, olha, a gente precisa combater de maneira forte, mas ele tinha minoria na Câmara, então você não tinha uma base progressista para ajudar ele nas suas decisões. Então o Padre Feijó ele era criticado por essa postura, ao mesmo tempo que você tinha a defesa de que era necessário fazer uma interpretação do ato adicional. Você tem a figura do deputado Rodrigues Torres, que a gente consegue imagem aí, o Visconde de Itaboraí. Então você tem um político que vai falar: olha, a gente precisa interpretar o ato adicional, a gente precisa acabar com essa autonomia das Assembleias Legislativas Provinciais, que foram fortalecidos pelo Feijó. Então o Feijó acabou fortalecendo isso, e o Feijó também foi criticado por questionar o celibato clerical,
sofrendo aí oposição da Igreja Católica, que via nessa atuação, nessa fala do Feijó, uma fala problemática. Em 1836, eu tenho uma bancada regressista que assume a maioria de fato da Câmara, e aí acaba de vez com qualquer poder de negociação no Feijó, e o Feijó vai perdendo cada vez mais poder, ele vai sendo colocado em xeque, porque se fala que ele não está resolvendo as revoltas da maneira devida, ele não está solucionando e atuando de maneira impactante para acabar com os movimentos de rebelião. O que se fala é que ele tinha um primo envolvido na Farroupilha, o que teria enfraquecido a sua repressão ao movimento farrapo. Você tem o Feijó, ele vai começar a sofrer um desgaste político muito grande ao longo do ano de 37, principalmente por conta da pressão dos regressistas, que tinham como grande defesa aquela fala do Bernardo Pereira de Vasconcelos, que dizia que o ato adicional era um código de anarquia. E aí você tem um Feijó que vai perdendo força a ponto de dizer que estava doente e renunciar à regência UNA no dia 19 de setembro de 1837. E aí, nessa transição, você tem o Araújo Lima, que está aparecendo a imagem, que vai assumir essa regência. O Araújo Lima, ele é um regressista. Aí você tem essa imagem do Feijó indo para a província de São Paulo, e essa volta para a província de São Paulo, você vê ele no seu jeguinho, um chapéu em cima do jegue, e o jegue cagando por onde ele passa. Então, a ideia de estar cagando e andando, a ideia de que olha o que ele está deixando para trás, olha o legado Feijó. Então, você tem várias interpretações que conseguem perceber que esse período do avanço liberal, da regência UNA do Feijó, foi um período muito conturbado, um período muito problemático. E aí, quando a gente voltar, a gente fala sobre Araújo Lima e também fala do Clube da Maioridade, num outro vídeo, para poder finalizar esse processo, para poder entender a realidade de fim da regência e início do segundo reinado. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.